O uno é igual ao todo. Mas o que é o uno e o que é o todo? Será que na Cabala nós temos esse segredo? É sobre isso que nós iremos falar hoje. O meu nome é Fernando Avance e você está novamente no podcast da Metacosmo, um lugar para despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. E hoje nós iremos falar sobre o segredo da Cabala. Cabala ou Cabalá? O correto seria falar Cabalá, porque é o final que tem o acento. Bom, Cabala significa a manifestação. E é aí que está, talvez, o segredo do uno igual ao todo. Se o uno é igual ao todo, significa que naquela famosa frase, quem veio antes, o ovo ou a galinha, significa que o ovo pode ser o uno, afinal o ovo é uma célula única e o todo é a galinha. Mas por que determinadas galinhas nascem brancas, outras pretas, algumas amarelas, marrons? Tem a galinha angolana e cada tipo de galinha tem suas características próprias. Nenhuma galinha é igual a outra, são todas diferentes. Qual é o segredo disso aí? Se o uno contém o todo, por que há diferenças neste mundo? Por que umas pessoas nascem brancas, outras pretas? Por que umas pessoas nascem com cabelos loiros, outros castanhos, olhos verdes? Por que algumas pessoas nascem em famílias com prosperidade, nascem em famílias ajustadas e outras não? Por que algumas pessoas nascem com doença e outros com saúde? Por que algumas pessoas conseguem manifestar a felicidade na vida e outras não? Todos esses segredos podem estar dentro da Cabala. E aqui na Metacosmo você vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso. Por quê? Porque nós iremos começar um estudo profundo sobre a Cabala. E para isso nós iremos montar lives, vídeos e podcasts como esses. Tudo isso de forma gratuita, mas também nós iremos aprofundar todo esse conhecimento em cursos e também iremos formar grupos de estudos para que você possa compreender como que funciona a sua vida. Tudo isso será possível se você estiver disposto a investir na sua própria vida. E é aí que vai um dos segredos mais importantes da humanidade. A Cabala, ela existe em várias religiões, no hinduísmo, no próprio Egito antigo, na pirâmide, na grande pirâmide, mas também ela existe no cristianismo e principalmente no judaísmo. No judaísmo, Moisés foi quem trouxe esse conhecimento. E ele, quando ele foi lá no Monte Sinai e apresentou a Torá, o que é a Torá? A Torá é o livro sagrado dos judeus, é o Antigo Testamento dos cristãos. E na Torá, que são os 5 primeiros livros, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco. Pentateuco, que significa 5, os 5 primeiros livros, está o segredo da criação do nosso universo. Mas, se você quiser ler o Êxodo ou o Gênesis para descobrir como que é a criação, você vai perceber que naquelas linhas que são consideradas linhas mortas, não está o segredo, porque o segredo está nas entrelinhas. Moisés, quando trouxe a Torá, colocou no papel impresso todos os conhecimentos necessários para a criação, não só do universo, não do nosso mundo, mas a sua própria criação. E lá está o segredo de como você pode mudar a sua vida, como você pode estruturar a sua vida. Só que para isso, você precisa compreender também sobre Cabala. Moisés não colocou nada escrito da Cabala. Ele passou de forma oral, principalmente para os mais velhos. E esta tradição oral ficou por muito tempo apenas sendo transmitida de pais para filhos. Até que por volta lá depois de Cristo, quando Roma destruiu Jerusalém, alguns rabinos tiveram que fugir e aí eles começaram a escrever alguns livros para guardar a tradição da Cabala. E aí surgem alguns livros como, por exemplo, o Talmud. Mas qual é o segredo que está por trás? E por que esse segredo não é revelado para todos? O próprio Jesus já dizia, não podemos dar pérolas aos porcos. A pérola é a própria Cabala. Agora,
Para você compreender a Cabala de uma forma muito simples, vamos recorrer a um homem que também tem a sua origem judaica, o famoso Albert Einstein. Quando ele faz a teoria da equivalência, aquela famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, onde o E é a energia, o m é a massa e o c é uma constante. O que isso significa? Que a energia é igual à massa, que uma vez multiplicado por uma constante ao quadrado, quando essa constante ao quadrado for a velocidade da luz, aquilo que era massa vira energia. E quando você desacelera a vibração, aquilo que é energia vira massa. Portanto, energia é igual a massa. Mas se a energia é igual a massa, significa que o uno é igual ao todo. Mas o que diferencia ter massas diferentes, ter matérias diferentes, ter pessoas diferentes, ter galinhas diferentes? Qual é a diferença? Está exatamente nessa constante ao quadrado. Se a diferença está na constante ao quadrado, significa que o grande segredo das diferenças e por todos nós sermos um diferente do outro está na vibração e na frequência harmônica que está presente nessa constante. E por que é ao quadrado? Porque dentro dessa constante existem dois fatores fundamentais para você compreender a sua vida. O primeiro vem do corpo astral, vem dos seus antepassados e também estará presente em todos os seus descendentes. É o que nós chamamos de plano astral. O plano astral é o que determina o fator genético e é isto que está dentro do seu DNA. Mas, além do plano astral, nessa constante existe o plano mental. E o plano mental é o seu pensamento. É o que determina o fator benético. É o que determina quem você será. É o que determina aquilo que você irá produzir nesse mundo. Portanto, a constante ao quadrado é o que determina a diferença e que faz todos nós sermos diferentes. Todas as galinhas serem diferentes uma das outras. Por quê? Por incrível que pareça, até o número de penas da galinha, até o número de cabelos do seu corpo está nesta constante. É essa constante que gera a vibração e dela vai nascer as frequências harmônicas. E para você se transformar quem você é, para que você se torne o tudo existente, porque você é um tudo existente, mas diferente do todo. Não, é igual ao todo, mas só que por que nós somos diferentes? Porque o todo, ele compreende além daquilo que você é, como também todos os seus planos. Nós temos, na verdade, 4 planos dentro do nosso corpo. O plano espiritual, que é a energia. O plano espiritual, o nada, é o que nós chamamos de nada representativo. O plano espiritual é aquilo que você não vê, mas não é porque você não vê, é que não existe. Lembra de Tomé? Quando Jesus fala, não é porque você não vê que não existe. Feliz daqueles que acreditam sem ver. O plano espiritual, então, é o nada representado, porque ainda não está manifestado na sua vida. E é aí que nasce o grande segredo. Conforme a sua vibração, conforme as suas frequências harmônicas, você consegue construir o seu mundo. E esse é o segredo da Cabala. A Cabala tem, na verdade, 3 letras, porque em hebraico não existe vogal, então só existem consoantes. Então a Cabala tem 3 letras, o K, o Ba e o Lá. O Lá é o seu plano espiritual, portanto é a energia. O Ba é o seu mundo físico e o K é o seu mundo psíquico. Então, se a gente for comparar a fórmula de Einstein, Lá é igual a Ba, uma vez multiplicado pelo K, que é ao quadrado, porque são 2 planos, o astral e o mental. O K, quando está vibrando a velocidade da luz, o Ba vira Lá. Ou seja, o mundo material volta a ser mundo espiritual. E quando nós desaceleramos, o mundo espiritual se transforma no mundo físico. E, portanto,
O segredo está no K. Kabbalah. Todo o segredo da sua vida está no K. E se você tiver o controle do K, você passa a ter controle sobre a sua vida. Você passa a ter prosperidade. Você passa a ter laços afetivos ajustados. Você vai conseguir ter bons relacionamentos, encontrar amigos. Você vai conseguir empregos saudáveis, chefes saudáveis, funcionários saudáveis. Quando você tem o K controlado na sua vida, você tem saúde física, psíquica, emocional e espiritual. Você também tem felicidade. O segredo está na maneira como você vibra esse K. E como o K tem um duplo aspecto, que é o seu fator genético, que é o seu plano astral, e o fator genético, que é o seu plano mental, significa algo muito importante, que é no pensamento que você começa a construir a sua realidade. É o seu pensamento que vai e capta lá no Lá, que é o reino de toda a potencialidade, de todas as possibilidades, você capta as informações necessárias para você manifestar aqui no tudo existente. E aí, por que você escolhe coisas certas ou erradas? Por que você escolhe coisas belas ou feias? Por que você escolhe coisas boas ou más, grandes ou pequenas? Está na essência sua. Está no conhecimento que você tem sobre o mundo. Está na sua inteligência natural. O K é a inteligência natural. E nós aqui na Metacosmo trabalhamos para que você desperte e expanda a consciência usando essa inteligência natural, que poderíamos chamar também de intuição. Porque todo o segredo da humanidade está naquilo que é invisível. Não é porque é invisível que não existe. Lá tudo é possível, tudo é existente. Só que você só conseguirá manifestar aqui nessa vida se você encontrar, se você conhecer as essências que estão dentro desse conhecimento. As essências que estão nesse seu pensamento. E enquanto você não controlar o seu pensamento, enquanto você não trabalhar o conhecimento dentro do seu pensamento, você irá continuar reproduzindo coisas desse mundo que talvez não seja tão satisfatório. É um conhecimento muito belo. Por isso, eu convido você a participar da Metacosmo, a compartilhar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a comentar, porque nós iremos agora começar a trazer para a humanidade um conhecimento que ficou guardado por muito tempo. Mas agora, após 2012, quando nós começamos um processo de despertar, expansão da consciência, não tem segredos que não serão revelados. Todos os segredos serão revelados. Mas para todos, não. Porque não se pode dar pérolas aos porcos. É preciso que você busque esse conhecimento, para que você passe a vibrar, passe a ter sequências, passe a ter harmonia na sua vida, vibrações harmoniosas, para que você passe a buscar essas vibrações mais sutis, que o Jesus mesmo já dizia, o reino dos céus, o que Buda dizia de Nirvana, o que Pitágoras falava do estado sutil da mente. Esse é o segredo da Kabbalah. E é esse segredo que nós iremos estudar profundamente com muitas atividades, inclusive com grupos de estudos. Faça parte desse conhecimento e você começará a mudar a sua vida, para que você encontre prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e felicidade. Porque o nosso desejo é apenas que você seja uma pessoa sempre magnífica, eterna e plena de amor. E assim é.